Glória a Deus. Primeiramente, boa noite a todos. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Deus seja louvado. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor, por nos conceder essa responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Confesso para os irmãos que gostaria de estar mais com os irmãos. Entretanto, trabalho um dia sim, um dia não, plantão noturno, e muitas das vezes sou impossibilitado de estar aqui cultuando com os irmãos. Mas gostei da casa. Essa casa é uma missa. Quando saía ali da Zona Leste, aqui é a Zona Leste também, que eu mudei, fui residir em Santo André, eu e a minha esposa visitou inúmeras igrejas, principalmente ali, beirando a Avenida do Estado, São Bernardo. Mas eu falei para minha esposa, gostei de vir aqui. Aquilo que me remete ao meu passado, aquilo que eu fui acostumado, ambiente gostoso de adorar a Deus, de buscar a presença do Senhor. E eu fico feliz, meus irmãos, de estar aqui com vocês. Peço perdão muitas das vezes por não estar presente, mas evidentemente ao meu trabalho. Falo para minha esposa, para as minhas filhas, deixa ela crescer na casa do Senhor. A mais velha foi acostumada, está crescendo na presença do Senhor, e a mais nova, eu faço questão de crescer nesse ambiente, faço questão de crescer na presença do Senhor. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. A partir do verso 14. Amém? Amém. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor: assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram uma grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus tomada de surpresa, correu a ele e o saudaram. Então Jesus dirigiu a palavras aos escribas e os inquiriu: o que é que discuti com eles? Contudo, um homem, em meio à multidão, replicou: mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio e que impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles nada conseguiram fazer. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram, e assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede isto? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. Jesus respondendo: se podes, contestou Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Permita-nos contar uma história da Bíblia, não vou tomar muito tempo, mas peço a vossa atenção. A história nos conta a história de um menino e seu pai. Nos conta que esse menino ele foi acometido de um mal durante a sua infância. A Bíblia não nos diz se foi com dias, se foi com meses, se foi com ano. Por outro lado, a Bíblia não nos relata a posição social daquele pai. Mas creio eu que se ele tivesse fortuna, se ele tivesse um bom poder aquisitivo, ele gastou a metade da sua fortuna, ou por que não dizer toda a sua fortuna,
passando seu filho pelos melhores médicos, especialista da época, procurando uma forma terápica, ou melhor dizendo, um tratamento, para que viesse reverter o quadro clínico do seu filho. Entretanto, a Bíblia vai nos dizer que todas as tentativas e alternativas que aquele pai tentou para mudar a vida e a história do seu filho foi frustrada. Ele dá dor na alma em ver o seu filho naquelas condições e nada poder fazer. Eu que sou pai de duas meninas, Elisa e Eloá, tento imaginar, entender e compreender ao mesmo tempo a dor dentro daquele peito, a dor dentro daquele coração, em ver o seu filho naquela situação e ele não tem mais alternativas, possibilidades para mudar a história do seu filho. Você sabe aquela luz, aquela famosa luz no fundo do túnel que as pessoas falam, mencionam? Era isso que aquele pai queria enxergar em meio ao breu dos seus dias ordinários. A história vai nos dizer que esse pai está aflito. Esse pai está com uma grande dor dentro do seu coração. A única coisa que ele queria mais era uma oportunidade, uma possibilidade, uma alternativa para ele tentar novamente. Para ele tentar novamente mudar a história do seu filho. Um belo dia chega. Para aquele pai poderia ser mais um dia típico, fatídico, de ver o seu filho naquela situação. Mas como disse, foi um belo dia. Uma oportunidade bate em sua porta. Que oportunidade era esta? Ele ouve falar de 12 homens, enviados por um camarada chamado Jesus, que estavam curando pessoas, que estavam libertando pessoas, que estavam mudando histórias de pessoas. Ele não pensa duas vezes para ir ter com os discípulos. Ele pega o seu filho no braço, partiu da sua casa, rumo essa oportunidade que bateu em sua porta. Alguns historiadores vão dizer que quando esse pai vai de encontro aos discípulos, os discípulos deveriam estar em seus afazeres. Afazeres qual? Jesus tinha instruídos, o impelidos de fazer. Eles estavam curando pessoas, eles estavam libertando pessoas. Quando o pai do menino vai de encontro aos discípulos, ele encontrou uma grande multidão. Multidão essa que estava atrás da mesma finalidade do qual ele estava. Da cura, da libertação. Quando ele vai de encontro e encontra os discípulos, eles devem ter encontrado os discípulos em alguma praça, uma multidão ao redor, os discípulos compelidos por uma grande multidão. Ali haveria classe de pessoas, aquelas que buscavam sua cura, aqueles curiosos, a classe dos escribas, fariseus, que estavam esperando uma oportunidade para acusá-los, para apontá-los. E foi um cenário como este que esse pai, desesperado, encontra os discípulos. Mas a multidão não era uma barreira. Ele já tinha sofrido demais. E a multidão se tornaria pequena por aquilo que ele já estava passando com o seu filho. Pois bem, adiantamos a história. A Bíblia vai nos dizer que este pai apresenta o seu filho aos discípulos. Os discípulos perguntam o que é que está acontecendo. E aquele pai conta a história. Uma história triste. Os discípulos colocam a mão sobre a cabeça do menino. E que olha a ironia do destino. Eles nada puderam fazer. Como assim, Ricardo? Eles oraram. Eles expulsaram. Mas o menino estava possesso mais uma vez. E agora aqueles discípulos ficam em meio a uma grande multidão. E como eu disse, haveria classe de pessoas ali, esperando uma oportunidade para acusá-los. Enquanto o menino está
caíram no chão, uma classe de fariseus falava assim: ei, você está enviado daquele camarada chamado Jesus? Cura ele. Outro dizia: eu falei que eram filhos de Beelzebul. Eu falei que eles não, isso daí logo vai passar. Outros falavam: eu disse que não ia acontecer nada. Era apenas uma modinha, o vento veio e soprou para longe. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava passando e enxergou aquela grande multidão. E quando ele chegou e viu os seus discípulos em meio à multidão, ele resolveu: eu vou até lá. Eu vou me apresentar no cenário. Eu vou estar no cenário. A Bíblia nos diz que ele vai de encontro. Ele entra em meio à multidão e percebe algumas discussões. E ele fala: o que é que está acontecendo aqui? Porque ele viu os escribas criticando, apontando a uma grande falação. Até que uma voz desesperada, aflita, rompe. Ela rompe as vozes na multidão e diz: mestre, pastor, aquilo ali chamou a atenção do nosso Cristo. Nosso Cristo olha para trás. Ele não está mais preocupado com a multidão. Ele não está mais preocupado com as pessoas que estavam apontando. Ele está preocupado com aquele pai que estava desesperado, daquele pai que precisava de uma ajuda, daquele pai que precisava de socorro. E daí a pergunta: mestre, eu trouxe o meu filho, olha a situação dele, olha como ele está. Os seus discípulos nada puderam fazer pela vida dele. Jesus repreende a multidão. Ele queria ouvir o que estava acontecendo. Na verdade, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que aquele pai tinha tentado de tudo. Ele sabia que aquele pai tinha levado o seu filho com inúmeras mãos. Mas agora ele, já que ele conta para todo mundo, ele vai ter que contar para mim também. Desde quando isso sucede isto? E aquele pai conta. Aquele pai desabafa. Aquele pai se abre na presença de Cristo. E Cristo diz: tu podes crer. Será que tu podes crer? E aquele homem, fragilizado pelas feridas que a vida lhe proporcionou, disse ao pai da criança: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu entendo a dor daquele pai. Ele queria acreditar sim no poder de Jesus, mas a vida lhe promoveu peças, e ele tinha medo de ser vítima de mais uma. Ele gastou a sua fortuna procurando uma cura para o seu filho, uma libertação para o seu filho, e agora ele está na frente de Jesus falando: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu passei por poucas e boas, eu passei madrugada chorando, eu passei procurando soluções por alguém que pudesse mudar a vida do meu filho. E o resultado está aqui, ó. Jesus olha para aquele pai e diz: ei, tudo é possível aquele que crê. Jesus coloca a mão sobre a cabeça do menino e ora. O menino fica desfalecido. Passado frações de segundo, aquele menino se levanta. Se levanta sã. Se levanta curado. Se levanta libertado pelo poder de Cristo.
aqui. Ela vai nos dizer que os discípulos vai ter como mestre depois em casa. E houve uma grande inquietação naquela mesa. Até que um tomou coragem e disse: Senhor. E ele disse: fala, me explica uma coisa. Por que nós colocamos a mão sobre a cabeça do menino? Por que é que nós oramos? Por que é que nós expulsamos? A gente não conseguiu fazer nada por ele. Haja visto que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o Senhor nos deu este poder de curar, de libertar, de expulsar demônios. E dessa vez a gente ficou na mão. Jesus olha para os discípulos e diz: haverá castas de demônios que só sairão com jejum e com oração. Ah, irmão Ricardo, é isso então o segredo? Ei, não se espante. Não nessa ocasião. Ah, irmão Ricardo, qual é o segredo então? Não. Ei, entenda bem. Eu não estou falando que jejuar e orar não são ingredientes fundamentais na vida do cristão, não. Porque são sim. Para você andar em vitória, para você permanecer segurando na mão do mestre, são ingredientes fundamentais, mas não nessa ocasião. Me explique. Te explico. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os discípulos de João chegaram e questionaram a Cristo: Senhor, me diz uma coisa, o porquê é que nós jejuamos e até os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Me explique isso. Qual foi a resposta de Cristo? Porque haveriam de jejuar os filhos da boda, haja visto que o esposo está com ele. Mas haverá dias que o esposo será tirado, daí então jejuarão. Não há relatos bíblicos que os discípulos jejuavam com Cristo na terra. Não há relatos bíblicos que os discípulos usavam esse ingrediente fundamental. O que você quer dizer com isso então, irmão Ricardo? Ou Luiz, que é o meu primeiro nome, como o pastor disse. É simples. Existem situações em nossas vidas que é só Jesus que pode mudar. Existem situações em nossa vida que só Jesus pode transformar. Não adianta você correr para um lado, não adianta você correr para o outro. Ei, Jesus está na sua frente, basta me dar a mão, basta segurar nela, basta contar. Eu vou mudar a sua história. O salmista foi bem feliz em suas palavras no Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o rei de sempre fazer menção do nome do Senhor. O Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Eu só estou lhe contando essa história para te dizer que só Jesus pode mudar a sua vida. É só Jesus que pode mudar a sua história. Não importa o que disseram ao seu respeito, não importa o que disseram da tua vida. Ei, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Jesus. E se Ele disse que vai te abençoar, se Ele disse que vai mudar a tua história, se Ele disse que vai realizar os teus sonhos, Ele se responsabiliza pela sua palavra. Ele se responsabiliza pela sua palavra. Haverá momentos que nós vamos estar num beco sem saída, onde vamos olhar para a direita, para a esquerda e não vamos encontrar caminho. Mas é para o céu que temos que olhar. Eleva
Elevo meus olhos ao monte. É de lá que vai vir o meu socorro, né? Pelo contrário, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra. Esse é o Senhor que vai mudar a sua vida. Aleluia! Quando eu era menino, eu cresci ouvindo um hino que dizia assim: volta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, você tem que voltar para quem? Você tem que pensar para quem? Você tem que se salvar para quem? Jesus, aquele que fez o céu e a terra. Fez. Aquele que vos fala esta noite. Se fosse pela opinião das pessoas, se fosse pelos apontamentos das pessoas, não estaria aqui nesta noite tendo o privilégio e a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Como eu disse, não importa o que disseram sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Muitas pessoas podem desacreditar de você, mas se Papai do Céu acreditou, se Papai do Céu apostou as suas fichas em você, vai em frente, tente um pouco mais, mas não desista. Eu, um menino criado aqui na Zona Leste, hoje eu moro no ABC, mas fui criado na Zona Leste, Fundão ali, Coab 2. Eu andei com pessoas que não eram para andar. Eu fiz coisas que não eram para fazer e de repente amargamente do que fiz. Numa ocasião, uma senhora bateu no ombro da minha mãe e disse: ei, pode esperar. O futuro do seu filho é caixão, é cemitério ou atrás das grades. Mas mal sabia ela que ela estava falando com uma irmã no círculo de oração. Que ela inteira resolver as suas coisas. Jesus. Aleluia. Entregando os seus sonhos, o seu projeto e a sua família na mão de Cristo. E quando muitos disseram que o meu final era este, Papai do Céu reservou um final melhor para mim. Para muitos apontavam, hoje eu tenho uma família. Glória a Deus. Para muitos que criticavam, hoje eu tenho um emprego. Glória a Deus. Para muitos que criticavam e falavam que eu não ia chegar longe. Eu sou pai de duas meninas lindas. Eu não tenho muita coisa. Eu e a Jéssica, a única riqueza que tem é Deus nas nossas vidas. E essa bênção que Ele nos deu. Aleluia. Eu só estou te contando isso para você não abrir mão dos seus sonhos. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Ele te resgatou. Muitos podem ter apontado. Muitos não devem ter dado nada para você. Mas desde o ventre da tua mãe, Ele já estava dizendo que é meu. Desde o ventre da sua mãe, Ele já tem que falar: esse é meu, eu não lavo mão. Ele pode prender para um lado, Ele pode prender para o outro, mas Ele sai: eu estou no controle. Eu estou no controle. Quando eu fazer assim, ó, eu vou endireitar. Eu vou fazer assim, possa ser que hoje ninguém te dá nada, mas amanhã eles vão ver o que Deus fez na sua vida. Amanhã eles vão ter você aqui em cima pregando, louvando ao Senhor, ganhando alma para Cristo. E eles vão falar: eu preciso experimentar uma coisa como esta. Eu preciso viver uma coisa como esta. Ei, você é testemunho vivo.
Você é testemunho vivo daquilo que Deus tem feito sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Mas o segredo não é parar. O segredo não é desistir. Possa ser que vocês saibam que nem aquele pai procurando essa luz no fundo do túnel, uma esperança para poder se agarrar, apenas uma chance, apenas mais uma oportunidade. E a oportunidade hoje para com as nossas vidas é Cristo de braços abertos. É Cristo com as suas mãos estendidas e dizendo: vem, filho. Possa ser que hoje você não enxergue aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, mas um dia você entenderá e glorificará a mim por isso. A igreja se coloca de pé, já estou terminando. Eu te contei essa história simplesmente para dizer ao teu coração: faça menção de Cristo. Para de entregar os seus problemas, a sua esperança, os seus sonhos na mão das pessoas. Somos falhos e poderemos falhar por isso. Mas entregue os teus projetos nas mãos do Senhor. Ei, não tenha medo de viver as novidades de Deus para a tua vida. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem separado para você. Abrace Cristo. Ande com Ele. Eu vou repetir esse hino que eu ouvia desde criança, na casa da minha avó. Conte para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz. Eu acho que neste momento você sabe para quem contar. Eu acho que aqui você vai sair correndo nesta noite, que você sabe para quem contar agora. Está na hora de tirar os seus projetos das mãos das pessoas. Está na hora de tirar os teus sonhos das mãos das pessoas. E entregar na mão daquele que tudo pode. Tudo faz. E nesta noite eu expresso: conte para Jesus. A vida daquela família foi porque Jesus entrou no cenário. Por isso eu expresso: conta para Jesus. Igreja, glória a Deus.